Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Prezados ouvintes, boa tarde. Bem-vindos ao painel Soluções NET para dispersão, moagem e classificação de minerais metálicos e não metálicos. Sou Paulo Eduardo Reuters, diretor adjunto e gerente de vendas da unidade de moagem e dispersão no Brasil. Gostaria de agradecer aqui a presença do colega Roque Torres, responsável pelos mercados de minerais e mineração para a América Latina, para o nosso debate de hoje. No chat a seguir, vocês poderão compartilhar suas dúvidas, as quais serão respondidas nos 10 a 15 minutos finais da apresentação. Bom, dando início à apresentação, gostaria de fazer uma breve introdução sobre o Grupo NET. NET, empresa centenária de médio e pequeno porte, tem sob a atual direção a quinta geração da família NET. Possui 3 unidades de negócio, sendo essas bombas e sistemas, análise térmicas e nós, responsáveis pela divisão moagem e dispersão no Brasil. O grupo conta com aproximadamente 3.700 funcionários no mundo. A divisão moagem e dispersão possui aproximadamente 100 mil funcionários, desses quais 155 fazem parte da unidade do Brasil. A NET Equipamentos de Moagem, conhecida mais como NM, sediada na cidade de Pomerode, Santa Catarina, no sul do Brasil, possui um parque fabril de aproximadamente 10 mil metros quadrados. No ano de 2020, mesmo com todas as adversidades, chegamos a aproximadamente um número histórico de 120 milhões líquidos em vendas, recorde em vendas, faturamento e lucro. O Grupo NET, por sua vez, chegou a um faturamento e venda na ordem de 500 milhões de euros. Passo agora a palavra, então, para o colega Roque, que dará sequência à apresentação. Obrigado, Paulo. Bem-vindo a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um que se inscreveu. O objetivo aqui será falar tecnicamente sobre as soluções da NET, o portfólio, tipos de aplicações e os conceitos que a gente tem baseado em moagem, classificação e dispersão. A NET possui um portfólio bem amplo, que nos dá a possibilidade de trabalhar
com diversos tipos de moagem, desde minerais metálicos até minerais não metálicos, desde granulometrias grossas até granulometrias ultrafinas. Eu gosto muito de usar esse exemplo de coisas do nosso cotidiano que buscam se aproximar em relação à granulometria, ao tamanho de partícula. A gente tem, por exemplo, o cabelo humano com 80 microns, limite da visão com 40 microns, leucócito 20 microns, hemoglobina 8 microns e a bactéria, que seria bem fina, 2 microns. Todo esse universo de granulometrias a gente consegue trabalhar com o portfólio da NET. Dentro do portfólio da NET, a gente tem 3 pilares. A linha dos classificadores, a linha da moagem e os sistemas completos, que englobam os classificadores e os moinhos, ou os moinhos e os classificadores, além dos periféricos que compõem o sistema, podendo ser um sistema de escoramento com filtro de mangas, com filtro ciclone, ou ciclone mais filtro de mangas. A gente fornece também toda a parte de tubulação, de painel de comando e automação, está muito presente no nosso equipamento. Além disso, como o Paulo citou, em Pomerode, em Santa Catarina, a gente tem uma equipe de engenharia multidisciplinar, bem completa, capaz de fornecer não só as soluções, mas também engenharia básica detalhada para projetos, até a parte de startup, que também é muito importante para as nossas soluções. Os conceitos que a gente introduz são conceitos básicos de processamento mecânico. A gente teria 2 tipos, né, de conceitos. Um, a partir da redução do tamanho de partícula, onde você tem uma quantidade de material aglomerado e você precisa alterar esse tamanho de partícula, ou reduzindo. Ou a gente tem a linha dos classificadores, que simplesmente vai tratar uma mistura. Ela vai segregar partículas grossas de partículas finas. Tão importante quanto o processo de moagem e classificação são os processos de armazenamento, transporte e dosagem. A gente faz um controle apurado desses três processos, visando uma otimização de produtividade e uma melhor relação de consumo de energia específico por tonelada processada para cada tipo de projeto. Por trás disso tudo, a gente tem toda uma tecnologia de análise de tamanho de partícula que vai evidenciar que o nosso processo ele satisfaz a necessidade do cliente em termos de granulometria, em termos de distribuição granulômetra. Uma questão muito importante que a gente vê no mercado é por que é tão difícil moer, classificar produtos finos e ultrafinos. Vamos pensar num determinado volume, você tem um tamanho de partícula de 100 microns. À medida que você reduz esse tamanho de partícula para o mesmo volume, você tem uma quantidade maior de partículas, no caso, como exemplo aqui, 50 microns. Então, você tem que aumentar a precisão na classificação desse produto, e aí você tem uma certa dificuldade. Não são todas as tecnologias que conseguem atingir esse objetivo. Nas etapas do processo de moagem e classificação, pelo conceito da NET, a gente tem a dosagem, com a matéria-prima e o ar sendo introduzido no sistema. A parte de moagem, que ela pode ser feita com diversos princípios, cisalhamento, impacto, pressão, fricção, que seja, onde você vai gerar, a partir da matéria-prima, materiais finos e grossos. A gente tem ainda, no mesmo processo, pode ter o processo de classificação, onde a gente tem o objetivo de separar as partículas grossas e finas que foram geradas no processo de moagem, as grossas os finos sendo separados num sistema de escoramento e juntamente com a saída de ar, que é um ar quase limpo aí para a atmosfera. Lembrando que todos os nossos motores são controlados por inversores de frequência, e isso dá uma possibilidade de trabalhar com diversas faixas granulométricas no mesmo equipamento e uma amplitude aí em termos de capacidade produtiva. Entrando um pouquinho mais a fundo na parte do processamento a seco, que faz parte do portfólio da NET, a gente tem alguns equipamentos
carros-chefes dentro da empresa, e entre eles um moinho de bolas Taurus, que é indicado para minerais desde macios até abrasivos, para moagem ultra fina até entre 3 e 45 microns. A gente pode trabalhar tanto com descarga periférica quanto por grade, e a gente tem diversos tipos de equipamentos, desde escalas laboratoriais até escalas industriais muito grandes. Esse moinho ele é indicado para trabalhar com carbonato de cálcio, carvão, talco, barita, sílica, entre outros minerais. Temos ainda a linha dos moinhos verticais. Como vocês podem ver, tem uma característica de trabalhar com minerais mais macios, com cortes superiores um pouco mais altos, então são indicados para alguns tipos de mercados. Temos, além desses moinhos, o moinho de jato de ar, Jura, que possui um classificador integrado e consegue realizar granulometrias ultrafinas, top cuts de até 4 microns. Esse moinho está muito visado no mercado, e a NET tem tido grande sucesso com ele justamente por essa busca do mercado de grafite e lítio para as baterias. Então, esse moinho tem um certo destaque aí nos últimos anos dentro da empresa. Temos ainda o moinho de bolas agitador a seco. Esse moinho é indicado para trabalhar com minerais macios, abrasivos, e para realizar uma moagem ultrafina. Então, a gente já tem alguns desses produtos trabalhando com cimento, talco, entre outros. Além desses moinhos, a gente tem uma outra linha de produtos, que é o moinho de impacto, os classificadores por impacto. Também possui um classificador integrado no próprio moinho, e esse moinho também ele é bem flexível, consegue trabalhar com minerais duros, brutos, macios, e ele tem uma grande vantagem, que ele permite a injeção de calor dentro do próprio processo. Então, a moagem ocorre de forma simultânea à secagem dentro do próprio moinho, juntamente com a classificação no topo do equipamento. Eu gosto muito dessa tabela porque ela mostra essa relação de capacidade de granulometrias e ela divide bem onde cada equipamento se encaixa. Claro, a gente temos um laboratório capaz de testar diversos tipos de materiais, então é sempre bem-vindo novas aplicações para o Grupo NET, e esse portfólio nos permite isso. Hoje a gente vai destacar o moinho de bolas Taurus, que é um moinho que tem grande aceitação no mercado, e, como eu disse, ele tem uma flexibilidade de tamanho, desde escalas laboratoriais até escalas industriais. O revestimento interno dele ele pode ser feito de aço, de borracha ou de cerâmica, claro, vai depender da abrasividade do material. As saídas são descargas periféricas ou por grade, e a gente tem disponível também um design desse moinho para moagem ultrafina, um design especial quando você vai trabalhar com granulometrias abaixo de 10 microns. Então, aqui vocês podem ver algumas fotos do equipamento. Dando seguimento aqui, o moinho de impacto Ural é um moinho, como eu disse, combina a questão da secagem, então ele se torna muito flexível e permite esse trabalho com uma ampla faixa granulométrica. Normalmente, a gente usa um classificador top de linha, então, realmente, a distribuição da partícula, a curva de distribuição granulométrica, ela é bem íngreme. Isso gera um produto com corte muito bem definido. Além disso, como vocês podem ver aqui, tem toda a facilidade na limpeza e é um equipamento considerado de um investimento menor em relação aos outros. Falando dos moinhos de jato de ar, CGS ou Jura, a combinação ocorre choque partícula com partícula, livre de contaminação e buscando sempre materiais ultrafinos. A gente sabe dessa corrida pelas novas baterias, o grafite e o lítio estão muito em evidência e nas linhas de produção desses minerais é utilizado o moinho de jatos de ar e ele garante que o produto gerado não tenha contaminação. E isso é muito importante para essas aplicações mais novas. Pronto, falamos um pouquinho dos
da parte de moagem. Vamos entrar agora nos classificadores, querendo ou não, são muito importantes para o processo como um todo, e é onde a ANET investiu muito dinheiro, prendeu de muito dinheiro para obter uma tecnologia de ponta no mercado. Dentro do nosso portfólio dos classificadores, o Sirocco é um equipamento, também tem uma flexibilidade bem grande, consegue trabalhar com P98 de 6 microns até 45, 75 microns, com grande eficiência. É um equipamento possível de fazer um revestimento cerâmico para trabalhar com materiais abrasivos, ou um revestimento comum para trabalhar com minerais mais macios. Fazendo parte também do portfólio de classificadores, o Mistral é um desenvolvimento mais recente da ANET. Ele busca atender produtos com cortes abaixo de 4 microns e altas capacidades. Porque é comum no mercado a gente ter, à medida que a gente vai afinando o produto, a gente tenha uma produtividade sempre menor, sempre pequena. E com o aumento da demanda por produtos finos, a ANET se sentiu obrigada a desenvolver um novo equipamento, e o Mistral veio aí para preencher uma lacuna muito importante no mercado mundial. Aqui mais um pouquinho daquele gráfico, como eu disse, que eu gosto muito, justamente porque mostra a relação de capacidade com a granulometria, onde cada equipamento entra. E falando do princípio de classificação, um pouco de teoria, né? Existe o diâmetro de partícula que tecnicamente orbita, né, infinitamente em torno do rotor. O rotor do classificador está interno no Sirocco e no Mistral. Então, em outras palavras, quando ele não é sugado para o rotor, onde terminaria na fração fina, ele é desviado pelo rotor, então determina a fração grossa. Então, como esse movimento circular é causado? Como todos sabemos, um corpo com massa em órbita requer uma força centrípeta, claro, que acelera continuamente em direção ao centro. A partir disso, neste caso, a gente tem essa força centrípeta necessária para realizar todo o arrasto do material, separando o que é material fino do que é material grosso e o ar que está dentro do processo. Eu acho que o entendimento desse princípio de classificação ele foi muito importante para o desenvolvimento dos tipos de rotores dentro dos classificadores da ANET e que gerou tanto sucesso da ANET no mercado na parte de classificação. Como eu disse, nossos motores são controlados por inversor de frequência, então o motor que controla a velocidade do rotor de classificação, ele tem um inversor. À medida que você aumenta o giro desse rotor, você seleciona partículas mais finas, à medida que se diminui o giro, você seleciona partículas mais grossas. Então, isso aí, a gente, com todo esse desenvolvimento, a gente conseguiu obter curvas cada vez mais em pés, cortes cada vez mais definidos, algo que é muito requerido no mercado hoje. Falando agora especificamente do classificador Sirocco, entrando mais nesse equipamento, que a gente acha ele um equipamento muito importante dentro do nosso portfólio, comercialmente, inclusive, não só tecnicamente, mas comercialmente, inclusive, negociamos recentemente um grande classificador desse aqui no Brasil. Esse classificador ele é indicado para minerais em geral, ou seja, tem uma flexibilidade muito grande de aplicação. Ele pode ser aplicado em carbonatos, cimento, químicos e abrasivos, com produções entre 4 e 50 toneladas. A gente tem diversas referências desse classificador no mundo, e comparado aos nossos concorrentes, a gente tem um consumo de energia menor. Então, aquele cálculo que se faz de CAPEX versus OPEX se torna muito atrativo quando você faz um investimento nesse Sirocco. Falando do Mistral, que é o último desenvolvimento na parte de classificação da ANET, buscando aí essa lacuna dos superfinos, cada vez mais buscada no mercado. A gente vê que na Europa isso já é mais presente, mas no Brasil, muitas empresas nos últimos anos têm buscado granulometrias cada vez mais finas. O Mistral ele preenche bem esse espaço. Ele tem uma tomada de ar dupla, que ajuda a reduzir a
questão do custo de energia. O design do classificador, ele é horizontal, ele não é um design vertical, então tem algumas diferenças em relação à própria tecnologia do Sirocco, e a gente consegue nele fazer uma vedação dinâmica, evitando contaminação de produtos grossos, né? Sempre na montagem mecânica tem algum tipo de gap, então a gente veda dinamicamente esses gaps, e isso permite a gente impedir que passe granulometrias fora do especificado pelo produto final. Aqui um pouquinho do designer dele, né? A entrada de material, a parte dos grossos saindo pela parte baixa e a parte dos finos sendo encaminhada após a seleção aqui no rotor classificador e saindo para os sistemas de separamento, onde são pegos e descarregados. Como eu disse, esses dois equipamentos, eles permitem a gente trabalhar com diversas curvas, materiais desde finos até grossos. Então, a gente está falando aí abaixo de 105 microns, 75 microns, são granulometrias muito indicadas dos nossos classificadores. Falamos um pouquinho da parte do seco, vamos entrar agora na parte de moagem a úmido. E a NET tem como destaque 3 equipamentos. O ISA1000, que é um equipamento que recentemente voltou para as mãos da NET aqui no Brasil para ser negociado. É um equipamento que tem uma penetração no mercado de minerais metálicos muito grande. A gente tem um Colorado, que é um vertical, também muito conhecido nesse mercado, e o Volga, que também é um moinho horizontal de menor escala, que a gente consegue trabalhar para alguns tipos de mercados. Mais uma vez, aquele gráfico que demonstra bem a relação de capacidade com cronometrias para cada tipo de equipamento. E já entrando aqui no ISA1000, para que o ISA1000 seria indicado? Sulfetos metálicos, como ouro, prata, a parte de minério de ferro na remoagem ou pré-utilização, cobre, platina, chumbo, zinco, com certeza são mercados que o ISA1000 já está mais disseminado. O ISA1000 também ele pode ser usado para delaminação de grafite, micáceos, e como a própria mica, e a indicação do ISA1000 ela seria uma etapa anterior à flotação. A gente sabe dos de bolas tradicionais, o ISA1000 talvez substituiria na etapa secundária ou terciária do processo de moagem úmido, e conseguindo trabalhar com granulometrias mais finas, ele aumenta a recuperação metálica no processo de flotação. Então, dependendo, claro, de cada aplicação, isso se torna muito importante. Recentemente, a NET instalou um ISA1000 em Pomerode, então já está à disposição dos clientes para fazerem testes, e a partir desses testes a gente consegue escalonar para equipamentos industriais. Um detalhe do ISA1000 muito interessante é que as esferas, ele usa uma esfera de tamanho menor se comparado às tradicionais. Isso aí gera também uma eficiência de moagem maior. Além disso, você tem uma espécie de disco interno, no fim da linha, uma espécie de rotor. O princípio do ISA1000 é uma aceleração radial dos veículos de moagem, toda a extensão da câmara de moagem, e é uma moagem de alta energia. Então, por isso que a gente consegue obter produtos mais finos e, principalmente, o ponto que o ISA1000 chama muita atenção é a relação de consumo de energia se comparado a outros tipos de tecnologias de moagem a úmido. Aqui um pouquinho das partes da divisão do ISA1000. Perfeito. Falamos do ISA1000, gostaria de entrar num tópico que é muito importante para a gente também, que é um mercado muito bem desenvolvido pela NET, que, sem sombra de dúvida, é uma linha de produtos voltada para grafite. A gente tem visto aí uma explosão de projetos de grafite na área de mineração. O grafite se tornou um mineral essencial para a produção das baterias, e a NET tem um portfólio bem completo para a aplicação de grafite, desde a parte de pré-flotação, passando pela micronização, utilizando os moinhos de impacto e também os moinhos CGS, e, por último, um recém-criado equipamento,
não tão recente, mas que a gente tem desenvolvido alguns clientes no Brasil já, a esterilização do grafite para aplicações de fins de bateria. Falando, então, antes do processo de flotação, a gente tem um moinho conhecido como LME, que é um moinho que ajuda justamente na questão também da recuperação metálica, né, gerar produtos, concentrações maiores de grafite no processo de flotação, e você conseguir separar bem isso. Ele também pode ser usado para delaminar esse grafite, e uma grande vantagem desse equipamento, que já foi comercializado aqui no Brasil, é a fabricação local. Isso aí nos torna a gente muito competitivo no mercado. Dando seguimento aqui àquele roteiro do processamento de grafite, a gente tem um equipamento para micronização de grafite, que é o moinho CSM, moagem, classificação e equipamento. A gente consegue atingir uma ampla faixa granulométrica aí, entre 10 e 45 microns, já que cada tipo de aplicação de grafite tem um tamanho bem definido de partícula. A distribuição do tamanho tem que ser bem íngreme, então é um corte realmente, a gente tem D99 abaixo de 45 microns, 20 microns, então é realmente bem específico o corte. E esse equipamento, como eu disse, ele tem essa facilidade de limpeza, um sistema de abertura bem facilitado e baixo investimento em relação aos outros equipamentos e ainda uma fabricação no Brasil, o que garante para a gente uma competitividade muito grande. A etapa posterior, depois da micronização, seria a moagem ultrafina. Como eu disse, pode ser feito com jatos de ar, Jura, que tem um classificador integrado. A comunicação nesse equipamento ocorre choque partícula com partícula. Então, você tem uma contaminação mínima, o que é um requisito muito importante para aplicações mais nobres, e conseguimos atingir top cuts de até 4 microns. Um segundo tipo de equipamento, ainda derivado do jato de ar, é o S-Jet. Esse equipamento utiliza vapor e, pelo fato de utilizar vapor, a gente consegue obter produtos ainda mais finos. Tá? Então, o Jura, também fabricado no Brasil, já comercializado diversos modelos por aqui, então é uma tecnologia bem consolidada pela NET. Por último, o recém-lançamento da NET, um equipamento para esterilização, buscando aí aplicação de fins de baterias. Os resultados da NET são realmente muito bons e você recebe normalmente um material quase com uma folha. Esse material, ao ser processado, ele vai tomando um formato de esfera, e no final ele tem esse formato aqui, e para fins de baterias, de aplicações nobres, ele é muito importante. Tem toda uma questão de relação de densidades, que é muito importante também para as aplicações nobres, e ele tem uma necessidade de relação de cortes entre D10, 10%, né, do conteúdo aqui de granulométrico. Então, ele tem uma relação entre D90, D10, D50, D10, que tem que ser respeitada, justamente envolve a questão também de densidade. Isso se torna ainda mais imprescindível uma parte de moagem e classificação bem desenvolvida, como a NET possui. À disposição dos clientes no Brasil, na América Latina como um todo, a gente tem um laboratório em Pomerode. Fazemos diversos testes para diversas aplicações. Felizmente, como o Paulo comentou no início, a NET, apesar da pandemia teve um ano muito positivo e o laboratório está muito ocupado, mas sempre à disposição dos clientes. A gente sempre tem tentado encaixar os testes vista a necessidade dos projetos, e coloco para vocês à disposição, e sempre que precisarem de um novo desenvolvimento, de um teste, de garantias em contrato, a gente, feito esse teste, a gente consegue fornecê-los. Preparamos aqui uma breve surpresa no mercado de mineração que eu queria apresentar também para vocês. É um desenvolvimento recente da NET, esse feito pela NET Brasil, pela NEM.
sistema AIRES, que é um sistema que permite fazer o controle bem apurado dos principais parâmetros de processo, de corrente de motor, temperatura, pressão, fluxo de ar, todos os parâmetros que são importantes realmente. Então, a gente consegue fazer uma leitura instantânea. E o Notify, que é um sistema que integra o AIRES à sociedade, digamos assim. Você consegue receber inputs do que está acontecendo na sua máquina, na tela do celular. Isso eu acho que é uma questão muito interessante, né? Porque você tem uma segurança maior no equipamento, você sabe o que está acontecendo em tempo real, 24 horas, e você antecipa algumas questões como manutenção, como aumento de capacidade. A gente consegue fazer alguns setups na máquina que permitem essa melhor relação aí do consumidor, né, do caso da pessoa que está gerindo uma planta com o seu equipamento. É isso, é uma apresentação bem breve. A NET, a gente tem desenvolvido muito o mercado de mineração, um potencial muito grande na América Latina como um todo. Eu, como responsável por essa área, sempre que precisarem, podem me acionar, tanto eu quanto o Paulo, quanto a equipe de engenharia, bem completa. A gente está à disposição dos clientes, de vocês, dos colegas da mineração, que são muitos, e esperamos ajudá-los aí nos projetos futuros. Ok? Seria isso. Obrigado, Roque. Obrigado aos ouvintes. Nós temos 2 questionamentos aqui. O primeiro deles seria do ouvinte André Bortolotti. Quais os mercados apresentam o maior potencial de desenvolvimento em produtos finos e técnicos nos próximos anos? Paulo, sem dúvida, os classificadores, eles têm uma procura muito grande aí, em relação a aplicações de produtos finos. Eu acredito que essas aplicações nobres para grafite, lítio, voltadas para esses fins de baterias, alguns materiais químicos também, eles são uma tendência. Como eu disse, cada vez mais a procura aqui se assemelha à Europa com essas questões de materiais ultrafinos. Certo. E uma outra pergunta aqui, um questionamento de um outro ouvinte. Você enxerga que a fabricação local apresenta um grande diferencial para o mercado latino-americano? Sem dúvida, né, Paulo? Você trazer uma tecnologia alemã com a possibilidade de fabricar aqui no Brasil, toda a engenharia no Brasil, eu acho que a gente precisa desse passo adiante, né? Não só do Brasil, não só para a NET, mas para o Brasil como um todo, e oferecer a mesma tecnologia que é ofertada lá fora. Eu acho que é muito importante para o mercado sul-americano como um todo. Certo, obrigado. Bom, por hora nós não temos mais perguntas. Eu gostaria de convidar vocês, ouvintes, caso tenham alguma pergunta, por favor, não hesitem em nos questionar, seja agora ou depois, pelo contato que o Roque compartilhou há pouco. A gente imagina que vão vir muitas perguntas à medida que o pessoal for tendo aquela lida mais apurada aí na apresentação, que será divulgada depois pela Explosive Branco. Então, eu acredito que vão vir perguntas. Né? Exatamente. É válido... Normalmente é assim. Válido comentar que essa palestra estará disponível, então, após o evento no canal do YouTube, do YouTube do IBRAM, tá? Então, para uma eventual revisão ou alguma coisa nesse sentido. Pois bem, então, como estamos chegando na etapa final, novamente, nós agradecemos em nome da NET a todos os ouvintes, a presença aí da audiência nesse evento virtual, ao Roque pela apresentação, esclarecimentos, e continue acompanhando as atividades e conteúdos pelo site. Uma boa tarde a todos.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.